Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje temos a honra aí da presença do Rafael, que é da empresa Brentag. Ele vai falar um pouco sobre aditivos. São dicas super importantes aí para quem é da área do plástico e tenho certeza que isso vai enriquecer o nosso dia a dia. Rafael, você pode se apresentar, contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da sua empresa antes da gente entrar no assunto efetivamente? Maravilha. Bom, primeiramente, Ziliane, obrigado aí pelo Imagina. convite. É um prazer estar aqui. É um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente vive, né? Do que a gente respira, né? Que é o plástico, né? Então, bom, como você já apresentou aí, meu nome é Rafael Bringel. Eu sou especialista aí em materiais poliméricos, né? Com ênfase em compostos, aditivos, né? Eu sou técnico em plásticos pelo Senai Bramato, que você conhece muito bem, tecnólogo em polímeros também no Senai Bramato, e fiz um mestrado em engenharia de materiais na FEI, né? É, atuei no mercado de master de aditivos por cerca de 10 anos aí, e depois eu migrei agora para a Brentag, que faz a distribuição de produtos químicos. Na realidade, ela não produz nada, né? Mas a gente faz a distribuição de aditivos, né? Tanto para o mercado de plástico, borracha e espumas. Tá tudo ligado ali com polímeros, né? Mas Certo? cada um tem suas características e suas especificações ali, né? É bem interessante. Mas eu sempre levo para uma analogia ao material plástico, né? Então, aí a vida fica um pouco mais fácil, né? Bom, sobre a Brentag, eu vou falar um pouquinho mais. Eu trouxe uma apresentação Ok. para a gente falar um pouquinho aí sobre aditivos, né? Então, eu falo a parte de aditivos em geral e depois a gente entra especificamente num aditivo que ele é bem focado aí para trabalhar com os materiais reciclados, que é o boom do mercado de hoje, né? Com certeza. É o que todo mundo fala, que está em todas as revistas, de todas as edições. E então a gente tá indo muito bem, desenvolvendo muito bem essa linha, certo? Posso compartilhar aqui? Sim, fique à vontade. Bom, maravilha. Bom, então como eu disse, né, eu trabalho aí na Brentag, né, eu sou especialista para a linha de Polymers and Rubber, então todo o mercado nacional, América Latina, então eu estou atuando e é muito legal porque eu trago bastante informação do que tem de fora, do que está sendo desenvolvido, faço muita comparação com o nosso mercado hoje, levo muita informação nossa para fora também e eu fico muito contente em saber que o mercado brasileiro ele é tomado como referência, né, nas outras regiões, não só pelo tamanho, né, mas com certeza por conta da tecnologia, do desenvolvimento que a gente já tem no mercado de plásticos, né? Vou fazer somente um slide sobre quem é a Brenta, que eu já dei uma introdução, né? Falar sobre a linha de aditivos que a gente tem e alguns estudos de caso, né? Depois, se você tiver alguma discussão, alguma dúvida, a gente pode bater esse papo, tudo bem? Não, certeza, Rafael. Bom, Muitas vezes o pessoal entra em contato com no chat, né? E a gente acaba respondendo, uhum, né? E isso é, tá. é muito bom para a rede. E aí, aqui, eu vou apresentar, mas você também vai colocando. Você fala, pô, Rafa, de repente a sua pergunta é a de outra pessoa, né? Sim, E fica aí, e tranquilo. aí a gente vai batendo, fazendo essa discussão aí. Tá Bom, certo. como eu disse, a Brenta, que é uma distribuidora de produtos químicos, é a líder global na distribuição, está presente em mais de 76 países, e agora a gente está estruturando um laboratório de polymers, então a gente vai conseguir dar todo o suporte técnico em propriedades mecânicas, reológicas, térmicas, aí para os nossos clientes, né? E agora eu já entro na parte dos aditivos para materiais plásticos, né? A primeira pergunta: quais são os principais tipos de aditivos, né? E a gente consegue separar os aditivos por três diferentes tipos, né? Iniciando aí pelos aditivos protetores. Ah, legal. E quais são esses aditivos protetores, né? Aí a gente está falando de estabilizante UV, né? Estabilizante térmico, né? Os antioxidantes, os anti-UVs, os absorvedores UV, filtros UV, né? Existem aí esses aditivos protetores para justamente proteger as características, as propriedades do meu material. Seja uma
característica térmica, seja uma característica mecânica do meu produto, esses aditivos eles vão atuar, né? Então, por exemplo, poxa, Rafa, eu estou usando o material e eu sinto que ele fica fragilizado depois da injeção, né? Tem algum tensionamento, mas de repente a gente nota que no processo o cara está processando lá um PP, que deveria ser processado ali a 230 graus, mais ou menos, e está extrapolando a temperatura porque não preenche bem a cavidade. Você já viu isso, Ziliane? E aí tem uma maneira muito fácil de você proteger o seu material termicamente, que é o uso do antioxidante. Então você amplia um pouco a janela de temperatura de processo ali, né? Mas é claro que você protege a questão da temperatura e cisalhamento. O indicado é que seja sempre processado na temperatura indicada para aquele produto. Mas se não tem jeito, acabo que por atrito subindo um pouco mais a temperatura, a minha massa chega numa temperatura mais alta, então, legal, a gente já tem um aditivo para fazer essa proteção, certo? E o mercado dos estabilizantes UV também é bem interessante, porque, por exemplo, para filme agrícola, a gente pensa num polietileno. Não tem resistência ao UV, né? E como que a gente consegue ter uma estufa agrícola onde a cobertura é de filme de polietileno? Justamente porque a gente tem um estabilizante UV indicado para essa aplicação. E aí a gente consegue ter um polietileno resistente ao UV por 1, 2, 3, 5 anos, né, em exposição direta. Isso só é possível por meio do aditivo, tá? Outro aditivo que existe são os aditivos de processamento, né? Por exemplo, o auxiliar de fluxo. Esse aditivo ele é muito interessante porque ali, por exemplo, na extrusão de filmes, né, o material ele tem uma tendência a formar gel, né, a ter algumas características negativas, alguns pontos de má dispersão na superfície do filme. Você consegue evitar isso, você consegue aumentar a produtividade, a saída, né, o output, que a gente chama, por meio do uso de auxiliares de fluxo. Você também consegue inibir um efeito que a gente chama de dye build-up, que é vamos dizer assim, uma baba, né, que a gente chama assim, na saída da matriz, e que acaba mantendo uma sujeira ali, e de vez em quando ela puxa essa sujeira no lábio da matriz. Então você consegue evitar isso por meio do uso desse aditivo auxiliar de fluxo. Ele é hoje, né, é um PTFE, é um Teflon, que ele é um material que tem uma péssima interação com o material polimérico. Então, o que acontece? Se ele tem uma péssima interação, ele vai migrar, né? Ele vai exudar, né? Então, ele, durante o processo, ele já exuda, ele migra para a superfície do polímero e entra em contato com o material metálico. Ele tem uma ótima interação com materiais metálicos. Então, ele forma uma fina película, né, dentro do seu cilindro, né? E faz com que, onde houver alguma ranhura no seu cilindro, não haja qualquer tipo de atrito. Então, quando você tem a extrusão do seu filme, ela sai de maneira muito mais linear, né? Justamente porque você revestiu com esse Teflon, né, a sua parte metálica. Né? Então, Deixa eu só é um tirar uma aditivo bem dúvida, que talvez interessante. seja a Sim. dúvida do pessoal. Quando a gente coloca esse tipo de aditivo de processamento, talvez o pessoal tenha um receio na questão do tratamento posterior, que vai ser um tratamento corona para ancoragem de Uhum. tintas. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco se isso vai prejudicar alguma coisa na questão de ancoragem de decoração posterior ou não. Ó, nesse caso do auxiliar de fluxo, não, né? E Bom, principalmente porque a dosagem é muito muito baixa, pequeno. né? Então, muito pequena. Tem ainda, é claro que tem cada empresa atua de uma maneira diferente, tem caras muito especialistas e ninguém entende mais de processo do que o cara que está ali No no pé da chão da máquina. fábrica, né? No pé da máquina ali. Tem caras que utilizam uma pequena dosagem só na partida, né? Do seu material, do seu balão. Depois que estabilizou, ele não faz um uso contínuo ou
usa ali, por exemplo, 1% na partida e 0,5%, né, durante o processo inteiro. Então, essa dosagem, ela é baixa e não influencia na impressão posterior. Mas existe outro aditivo, e aí já está nessa linha aqui, que são os modificadores, né? Por exemplo, os deslizantes. Se você tem uma grande quantidade de deslizante, que é um aditivo migratório, ele migra para a superfície, né? E reduz o coeficiente de fricção, o coeficiente de atrito dos materiais. Esse aditivo ele pode sim impactar negativamente na sua impressão. Você já deve ter visto alguma sacaria, chegou na sua mão, você passa a mão, parece que tem um óleo, né? E sai a tinta, né? Então, isso pode acontecer. Não é interessante. Então, realmente, essa colocação que você fez é muito boa, porque o auxiliar de fluxo não acontece, mas com outros aditivos pode acontecer, tá bom? E aí, nos modificadores, aí aqui é uma linha muito completa de aditivos. Vem modificadores de impacto, retardantes de chamas, agentes microbianos, né? Antimicrobianos, deslizantes, antibloqueio. Então, é uma linha muito completa, tem muitos aditivos aqui. E aí, novamente, os aditivos, eles vêm para abrir uma janela de aplicações para o material plástico, né? Tudo que não é conseguido de maneira intrínseca as propriedades dos materiais, você pode conseguir por meio do uso de um aditivo, né? Então, por exemplo, o PP, né? O PP é um material altamente inflamável, né? E como que hoje ele é tão utilizado na construção civil? Porque hoje existe um retardante de chama que traz essa característica de retardância à chama para o polipropileno. Então, você tem um tempo de fuga muito maior, né, mesmo que você utilize um PP, né, na sua construção. Então, isso só é possível por meio de um aditivo, né? O tubo de PVC e a mangueira de PVC é um material extremamente rígido, o outro é extremamente flexível, né? E o uso é somente um aditivo, né? Que faz para trazer essa grande diferença de propriedades, né? Então, os aditivos, eles vêm para justamente abrir um leque de aplicações, né? Para os nossos materiais plásticos, né? Então, por isso que o PP ele é tão utilizado no mercado, não à toa, assim, ele é um dos materiais mais aditivados no mercado. Então, os aditivos têm essa função muito importante, Não, certo? legal, Acho que Rafael. Só fazer um adendo aí, eu bem... acho que a questão Sim, dos aditivos aí, eles vêm basicamente para somar, né, na questão do uso desse material tradicional, e ele resolve muito isso. problema, né? Acho que essa é a grande Resolve. discussão nossa aí, né? Ele resolve a dor Ah, que o material tem em função da sua característica de síntese mesmo, né? Na questão isso. de característica intrínseca do polímero, né? Porque, né, você falou do PP, Isso. é uma cadeia carbono-hidrogênio, né? Aberta. Então ela Uhum. tem essa característica que precisa muitas vezes ser modificada para atingir um determinado uso e querendo ou não, eu diria que talvez o PP é o material que mais cresce, né, junto com o PET no mercado, assim, em termos de consumo, utilização, padronização de peças. Bacana a Eu sua não tenho colocação. dúvida. Não tenho dúvida. O PP, hoje ele toma muito mercado. Antes, poxa, era só nylon que atuava em algumas aplicações específicas. Então hoje o PP já tem um PP reforçado, com um antioxidante, um estabilizante UV, um agente compatibilizante para melhorar a interação com a fibra. Então, é um material que, lógico, é uma commodity, mas que em algumas aplicações a gente consegue trazer umas características muito interessantes, né? A gente falou de aditivos de processamento, eu sei que você é um cara especialista aí Imagina. no processamento de materiais poliméricos, né? Também existe o agente nucleante, né? O agente nucleante, ele acelera aí a cristalização, né, do material polimérico, né?
Então, ele consegue trazer uma redução no tempo de ciclo, ele consegue trazer aumento de propriedades mecânicas, né? Porque você diminui o tamanho dos cristais, aglomera eles muito bem, né? Eles se encaixam muito bem e trazem, por consequência, aumento de propriedades. Então, os aditivos realmente eles podem ajudar a nossa vida. É mais questão de dar uma oportunidade, né? Existem muitos clientes que falam, não, nunca usei aditivo e estou muito bem, obrigado. Mas aí quando você conhece o processo dele, você vê que ele está com scrap alto, ele está com muito problema de processo, ele está com devolução de produto. Então, coisas que por exemplo, um antioxidante, o uso é da ordem de 0,05% para processo. É um nada na formulação, né? E pode trazer um benefício muito grande, né? Então, eu acho que vale a discussão, né? Com certeza. E E só mais disseminar uma outra essa questão, informação. Rafael. Vocês Uhum. fornecem diretamente para as empresas ou vocês fornecem para o pessoal que faz aditivação de materiais, compostos, enfim? Como é que é Isso, o perfil muito da bom. Brentag hoje? Hoje a gente distribui os produtos, os aditivos para as empresas de master e compostos. A gente tem uma linha de aditivo que é a nossa hoje, assim, largamente utilizada, que é de modificadores de impacto, que ele já vem em pellet, né? Então, aí a gente consegue trabalhar com o cara que faz a extrusão de filme, o cara que faz a extrusão por sopro ali, que faz o sopro, o cara que faz a injeção de peças. Então, esse modificador de impacto e agente compatibilizante, a gente está atuando muito forte, a gente vende para o mercado inteiro. Aditivo estabilizante UV, antioxidante, dióxido de titânio, todos esses outros, a gente atua com as empresas de master batch e de compostos, tá bom? Hoje o que eu vou falar mais tarde é sobre esses modificadores de impacto e compatibilizantes que a gente atua no mercado de reciclados, né? E a gente atua direto. Então, dependendo do produto, a gente pode fornecer direto sim, com certeza. Ah, legal. Era Tá essa bom? a pergunta mesmo. Obrigado. Imagina. E, bom, falou de aditivos, então a gente deu uma breve discutida aí sobre quais são os principais tipos e a gente tem que pensar nos requisitos, né, para definir um aditivo, né? Então, primeiro